Graça e paz a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te ilumine, você e tua família, com sabedoria espiritual, inteligência emocional, para que você consiga produzir uma fé sobrenatural. É uma fé perfeita em Deus, porque é uma fé racional, tá bom? É isso que eu desejo para você. Meu nome é Silvio Pinheiro, você está no canal Cristianismo Vida Terrena. Vou tratar hoje de uma série, como eu prometi para vocês, está abrindo umas novas séries, leques, né? Leques, playlists no meu canal. E essa série chama-se Traz o Cérebro. Ah, que nome bonito, né? Traz o Cérebro. Você vai ver aí nos cantinhos dessa série um cérebrozinho, né? Uma imagem do cérebrozinho, com a palavra assim, traz o cérebro, tá bom? É uma brincadeira, claro, porque o correto seria traga seu cérebro, né? Então eu estou falando ali a forma comum que as pessoas falam quando quando elas dizem assim traga seu cérebro junto, né? É uma brincadeira para você pensar, né? Para que você medite e tenha uma opinião formada sobre o assunto. E essa série, ela vai tratar sobre algumas coisas, sobre as alienações, manipulações das mentes que produzem frutos e também comportamentos estranhos junto às pessoas que participam ou ainda são adeptos da CCB, tá bom? Os que saíram, tanto os que os defendem, tá bom? Vídeos em geral, tanto do Ministério da CCB, quanto o pessoal que é a baixa classe, né? A baixa classe da CCB, que seriam os frequentadores, músicos e etc, né? Pessoas que não são membros de carteirinha, né? Então vamos tratar sobre esse assunto, assuntos que são recorrentes à manipulação na CCB, tá bom? Que produzem alguma coisa, tá certo? A série chama-se Traz o Cérebro. Repeti 2 vezes, né? Tô ficando velho, esclerosado. Um jovem velho. Vamos lá. E hoje eu vou comentar sobre uma manipulação que acontece, em geral, na sociedade dos adeptos da CCB e dos ex-CCBs e também dos que estão na CCB. E eu vou usar como base um vídeo que saiu hoje, dia 21 de dezembro, no canal O Alvo do Evangelho, do nosso irmão Eduardo de Boituva. Nosso irmão Eduardo Boituva, ele foi cooperador na CCB, né, ajudando nos presídios, no sistema carcerário, como alguma coisa que eu sei dele. Eu sei pouco da vida dele, mas é o que eu sei. Muito bem. Antes de discorrer sobre o assunto, peço que você sinalize ali, se você já é inscrito, se inscreva no canal, divulgue meu trabalho, né? Eu não peço para deixar like, eu peço para que você analise o vídeo até o final. Brincadeiras que eu faço ou não, analise o vídeo até o final, tá bom? Se gostou, compartilhe, dê like. Não gostou, deixa seu dislike, tá bom? Por que eu estou usando hoje o canal O Alvo do Evangelho? Porque o irmão Eduardo publicou um vídeo hoje. O nome do vídeo é CCB Marsola e a Nova Coleta. CCB Marsola e a Nova Coleta. É o nome do vídeo dele, que ele publicou hoje, dia 21 de dezembro. E lá na capa do vídeo dele, colocou assim, novo formato de coletas. Você não escolhe mais, alguma coisa assim. Colocou o rosto dele, como está aí nessa minha capa, e colocou o Marsola do lado. Então o nome do vídeo é CCB Marsola e a Nova Coleta. Aonde ele deixa a sua opinião sobre esse novo formato de coleta na CCB. Muito bem. Nosso irmão Eduardo começou o vídeo lá pelo minuto 1 até os 2 ou 3, falando sobre o pastoreio e o formato de coleta na CCB. Primeiro ele fala do formato de coleta na CCB e o pastoreio. Então ele diz que o formato de coleta na CCB é muito melhor que nas outras igrejas, né? Onde existe o dízimo e a obrigatoriedade, tal. Eu não discordo totalmente, mas eu gostaria de dizer para o nosso irmão Eduardo de Boituva e aos demais irmãos que assistem o canal dele, é um canal grande, já tem 60 e poucos mil inscritos, que isso não é 100% verdade. Existem denominações religiosas que não põem obrigatoriedade no dízimo e não o cobram dessa forma, com obrigatoriedade. A pessoa toma ceia normal e prega a palavra normal, e ela não é um dizimista, digamos assim, fiel, como algumas denominações usam, né? As seitas pentecostais usam. Mas também as pseudo-pentecostais. E também eu gostaria de deixar claro para o nosso irmão Eduardo que não é muitas vezes melhor que uma denominação comum, chamando as outras denominações de comuns, tá? Estou usando a linguagem CCBana, porque na CCB
as coletas e o formato de coleta, ele é obrigatório para o ministério. Ministério que não dá coleta, logo é cortado, tesourado. E quando surge uma necessidade, né, na CCB, lá no ministério para construir uma igreja, pagar um terreno, cai geralmente na Irmandade, mas respinga no ministério. Eu já vi e conheço vários cooperadores, vários e vários, eu não vou citar nome aqui que vai ficar muito chato, que foram colocados na parede. Irmão, Deus está falando, mostrando que há necessidade de honrar com o compromisso que nós fizemos com a compra do terreno. Faça a tua parte, não negue o teu nome diante de Deus. E é assim que os anciãos usam para pressionar os cooperadores, jogando eles contra a parede, e não vou dizer extorquindo, não, mas eles fazem uma pressão psicológica no cooperador para que ele pegue do seu salário, da sua comida em casa e pague a prestação do terreno. Quando a Irmandade não consegue atingir o nível de coleta ali, local, cai no cooperador. Cai no encarregado de orquestra, no irmão de administração, né? Geralmente, os anciães e diáconos apertam mesmo o povo para sair suco dali. Então não venha dizer que é 100 por mil, milhares de vezes, 10 vezes melhor, 100 vezes melhor que a outra denominação, porque não. É muito parecido. É muito parecido, tá bom? Eu sou um membro da Igreja Assembleia de Deus, com total liberdade em qualquer igreja que eu frequento, e lá o dízimo não é obrigatório para os membros, só para o ministério. Lá o ministério tem que pagar o dízimo sim, senão eles vão cortar também. Bem, lá pelo minuto 4:30, o nosso irmão alegou que existem desvios de coleta. 4:30 em diante desse vídeo, o nosso irmão Eduardo falou que existem desvio de coleta sim na CCB. Ele não cita nomes, claro, ele sabe, isso existe mesmo, concordo com ele, né? Concordo com ele que existe desvio de coleta em casos, mas ele diz que nesses casos as pessoas darão conta. Ele está falando no sentido de dar conta diante de Deus. Ele não fala que tem que dar conta diante dos homens, diante da Irmandade, diante do ministério. Ele fala que esses casos tem que se dar conta diante de Deus. Isso é hipocrisia, porque se a gente for ler o livro de Malaquias, ele fala que não devemos duvidar da providência divina. Então, claro que existe a providência divina. Só que como a CCB está distante do Evangelho, está afastada e cortada do corpo de Cristo, essa providência divina ela não vai recair sobre a CCB. Não vai recair sobre a CCB. O que eu tenho visto ao longo de mais de 25 anos, né, desde que eu era visitante até depois que eu saí, juntando tudo, eu tenho visto que na CCB o que impera é o Ministério da Injustiça. E ali, tanto faz se oram a Deus ou não oram a Deus, a gente não vê acontecer as coisas. A gente vê as pessoas caindo, né? Os piramideiros caindo e sendo punidos por causas que houve manifestação por parte de pessoas, processos judiciais, denúncias, tudo. Mas eu não vejo piramideiros e anciãos matadores de almas morrendo de câncer e muito menos serem esquartejados, né, espiritualmente numa depressão. Não vejo isso. E isso você não vai ver. Não vai ver. Você jamais verá. Porque Deus, ele ama o pecador e detesta o pecado. E até mesmo aquele ancião pecador e aquele obreiro pecador, ele ama também e vai querer corrigir, tá bom? Mas no caso do CCB, não adianta dizer que põe na mão de Deus, Deus está vendo, Deus vai cobrar. Porque isso aí, meu amigo, esqueça. Isso aí só no julgamento final, tá bom? Lá pelo minuto 5, o nosso irmão Eduardo tratou sobre o caráter. E ele fala que o caráter, ele se forma depois da conversão. Eu discordo do irmão Eduardo, discordo do irmão. Eu tenho um círculo de amizade de pessoas cristãs, que é um círculo de amizade mais fechado. Eu tenho um círculo não tão fechado, pessoas que eram cristãs e que estão afastadas. E tenho um enorme círculo de amizade de pessoas que não são cristãs. São budistas, ateus, umbandistas, e vertentes do candomblé e da quimbanda. Então eu tenho bastante pessoas num círculo maior de pessoas que não são cristãos e não querem ser cristãos e nem pensam em ser cristãos. E que tem um caráter fora do comum. Fora do comum. Eu conheço uma mulher que ela é da Umbanda e ela é uma mulher inteligentíssima,
já passou por provas e provações da vida dela enormes, e ela sempre venceu honestamente, não faz mal para ninguém, ela não fala um palavrão, ela trata seus funcionários com respeito, ela é pontual em pagamento, pontual em horário, quando é para ser rígida ela tem um caráter excepcional. Eu conheço um ateu próximo da minha casa aqui, meu conhecido, temos um contato, né? Estou evangelizando ele há anos, né? E ele tem um caráter excepcional. Excepcional. Ele faz parte de uma organização, né, de ateus e tem uma vida ilibada. Se você digitar o nome dele no Google para fazer uma pesquisa, você não vai achar um processo. Nada. Nenhum. Se você digitar o meu nome lá, Silvio Pinheiro, você vai achar um processo lá, trabalhista, isso e aquilo. Mas o dele você não vai achar nada. O caráter dele é ilibado. Perfeito. É perfeito. Então, não tem o que você dizer, irmão Eduardo, que o caráter se forma depois da conversão. Não. Caráter não tem nada a ver com conversão. Conversão, ela é algo espiritual e ela respinga no caráter. As pessoas se convertem e se tem um caráter já, digamos assim, duvidoso, ele pode começar ligado à psique a se manifestar depois da conversão. Por isso que o apóstolo fala para suplantar o velho homem e não deixar o velho homem transparecer. Sufocar a carne e não deixar o velho homem transparecer. É uma guerra infinita entre a carne e o espírito. Nós devemos sempre sufocar as mentiras que a gente contava, os vícios que nós tínhamos, os maus desvios, né? Falo maus desvios porque tem desvios que não são ruins, né? Desvios de conduta, estou dizendo, por exemplo, assim, todo o teu comportamento que não batia com o que a Escritura nos recomenda, esses comportamentos têm que ser sufocados e suplantados. Morreu com o velho homem, mas isso tem que ser aqui, e de coração. De coração, claro, que a gente está falando que é no sentido figurado, tá bom? Não é no coração, é sentido figurado. Agora, pessoas de péssimo caráter, quando se convertem ao evangelho, se transformam em péssimos crentes. Com o tempo, se elas têm um péssimo caráter, esse caráter vai se transformar, vai se manifestando novamente. Isso eu tenho visto ao longo de anos. É claro que o poder do Espírito Santo, ele sobressai a toda criatura. Então, como ele sobressai a toda criatura, ele pode mudar. Mas Deus em si não muda o homem. Essa pregação que você está falando aí, que muda, ela é cecebeana e típica de sectários exclusivistas, que usam o texto que Deus endureceu o coração do faraó para pegar esse texto isolado e poder dar respaldo à ideia de que Deus transforma o homem. Deus não transforma o homem nenhum. Tire isso da sua cabeça. É o homem que tem que buscar em Deus uma transformação para se apresentar diante de Deus com uma vida ilibada. Tá bom? Se você prostituía, não prostitua mais. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você enganava tua esposa, não engane mais. Se você engana teu marido, não engane mais. Se você tem compulsões e vícios, abandone as compulsões e vícios e viva uma vida íntegra. Porque a maior misericórdia já ocorreu lá na cruz. Agora é com você, tá bom? Não é por quem corre que chega primeiro, mas faça a tua parte, tá bom? Caráter não influencia em espiritualidade. Caráter, ele faz parte das obras. Tá bom? Tem pessoas de bom caráter que acreditam em Deus. E tem pessoas de péssimo caráter que acreditam em Deus. Então, deixar bem claro isso aí. Isso foi no minuto mais ou menos 5 que o irmão deixou ali expressivo, ali expressado isso aí, e achei interessante. Lá pelo minuto, deixa eu ver, lá pelo minuto 6.0 ou 6:30 desse vídeo, mudando de assunto, desse vídeo do irmão, o irmão fala sobre o Espírito Santo do mover da coleta. Existe sim um mover do Espírito na coleta, né? É o que a CCB pregou a vida inteira. E o irmão Eduardo fala ali sobre o povo estranhar esse novo formato de coleta, porque é isso, porque é aquilo, porque o povo não está aceitando de tanta forma, tal, mas que ele também deixou a sua posição ali, porque o Espírito Santo aqui faz a administração das coletas da igreja, essa obra, toca as pessoas, tudo.
deixar bem claro para você, nosso irmão Eduardo, e ouvintes do irmão Eduardo, que isso também é uma mentira. É uma mentira. Não estou chamando o irmão de mentiroso. O irmão está passando para frente o mastigado que o irmão já recebeu aí, nesses anos de CCB. Essa mentira, esse engodo, ele é passado aí passo a passo, oralmente e tete a tete, durante os anos que você está ali. E gradativamente as pessoas vão assimilando esse tipo de comportamento, que é o Espírito Santo que administra a igreja. Isso é mentira. O Espírito Santo não administra igreja nenhuma. Nenhuma. Espírito Santo não é administrador de nada. São os homens. Isso compete a você, a mim e ao povo. Tá bom? Tanto no ministério quanto no ministério. Quem administra a igreja é o homem. Se, no caso, fosse verdade que o Espírito Santo que tocava as pessoas para contribuir, ou o Espírito Santo digamos assim, administrasse uma igreja, aconteceria de que nós estaríamos tirando o mérito da bondade humana e colocando todo em Deus. E vamos fazer o quê? Vamos dar início a uma doutrina do servo inútil, do pano que não tem valor nenhum, da imundícia, porque por mais que fazemos o perfeito, para Deus fazer o melhor. Usa-se uma figura de linguagem de Paulo, tira do seu texto, do seu contexto, e aplica-se nesta doutrina maligna. Porque é uma doutrina maligna, e não vou dizer que é uma blasfêmia do Espírito Santo, mas é uma chocarrice. Quando você pega o Espírito Santo e coloca ele como administrador de uma instituição humana, você está fazendo uma chocarrice com o Espírito Santo. Tá bom? Não estou falando isso para ofendê-lo, irmão Eduardo. Porque veja só, digamos que o Espírito Santo é quem guia esta obra, chama CCB de obra, esta obra, o Espírito Santo guia. Aí de repente, nas construções, as coletas de construções estão caindo. O povo está contribuindo para a piedade. Então, logicamente, seria o Espírito Santo tocando o povo a ser piedoso. Então, vamos criar uma coleta única para suprir, pegar essa coleta, tirar daqui, da escolha do povo, e colocar na construção para que honrar os compromissos da igreja. Mas seria o Espírito Santo, então, quem comanda esta obra administrativamente? Tanto as pessoas que doam, tanto as pessoas que trabalham lá nela, um espírito confuso? Porque se o Espírito está falando que não é para dar para construção, não é para construir. Não é para construir. Se fosse o Espírito que estivesse administrando a igreja, não é para construir. Ó, nós temos lá R$1.000 em coleta piedade e R$1.000 em viagem, que é missão, e temos R$200 em manutenção, e temos R$15 em construção. Então não é para construir. Não é. Está entendendo? Qual que é a lógica? Então, porque o Espírito Santo não mente, ele é verdadeiro, ele é santo e perfeito. Por isso que ele é o Espírito Santo separado do pecado. Então o que acontece? Existe esse mito que existe na CCB. Eu já discorri sobre esse assunto lá no meu vídeo Os Segredos da CCB, lá as coletas, né? Então na CCB tinha esse modelo de coletas, né? Que eram coletas, diversas coletas. E o que aconteceu? Eles unificaram numa só. Porque eles querem manipular você, o dinheiro que você dá, para que eles façam um bel prazer. Mas existe um segredo aí, como eu já contei lá no meu vídeo passado. Sempre foi assim. Eles sempre fizeram com o dinheiro que você dá o que eles querem. Aquele negocinho ali de piedade, construção. Aquilo ali não é auditável. Não dá para você saber se eles usaram na piedade, se usaram na construção, se usaram na manutenção, se usaram na viagem. Não dá para saber no auditável. Eles fazem o que eles querem. O que eles querem, tá bom? Você nunca vai auditar isso. Não existe nota fiscal para isso. Não existe nota fiscal de doação. Alguém vai lá e doa 20 sacos de cimento. Eu já trabalhei em construção na CCB. Não tem uma nota fiscal aqui, olha aqui, ó. Eles anotam uma coisinha outra ali, mas não tem. Aí na construção final da igreja, você não sabe se aqueles 20 foi pago ou não foi pago. Isso sempre foi assim e sempre será assim na CCB. Tá bom? Então, quando você fala em coleta, que o Espírito Santo está movendo a obra, essa ideia existe até hoje na CCB, e eles usam esse artifício. Existe um artifício de indução psicológica, que é a lavagem cerebral na CCB, que é o de você pegar e jogar no Espírito Santo a culpa do emocional. Por exemplo, para que você entenda isso. Eu vou numa igreja, eu coloco no meu bolso uma nota de 50 e no outro bolso aqui uma nota de R$10.
Então eu tenho no bolso esquerdo uma nota de R$ 50 e no meu bolso direito uma nota de R$ 10. Para vocês que estão assistindo o vídeo vai ser o contrário, né? Mas tudo bem. Na esquerda 50, na direita R$ 10. E eu vou para a igreja. E eu separo ali um dinheirinho na carteira, ali uns 5, R$ 10 para dar na coleta, lá na oferta, no envelope e tal. Aí eu vou lá na igreja ajudar, porque eu quero ajudar a igreja, né, tal. E durante o culto, o pregador da CCB vai falar assim: irmãos, nós estamos precisando de um reforço no caixa de manutenção, um reforço tal, porque tal. Faça o que o teu coração mandar, irmão. Faça o que o teu coração mandar. Dê para Deus o melhor. Aí você pensa aí, puxa, mas o melhor não é o 5 que está na minha carteira e nem o 10 que está no bolso direito. O melhor é o 50 que está no esquerdo. Aí você acaba pegando o 50 que está ali no teu bolso esquerdo, coloca no envelope e dá lá na CCB. É assim que funciona a CCB, como funciona em outras igrejas evangélicas. Então, quando você fala que o sistema de coleta CCB é melhor que o das outras igrejas, você está totalmente enganado, irmão Eduardo. É igual. A mesma prática que se faz na Igreja da Graça, do R.R. Soares, que se faz na Igreja Universal do Reino de Deus, pastor de Macedo, e também na CCB do Luiz Pedroso, é a mesma tática. É a tática de você chegar e fazer uma pregação dizendo que Abel ofereceu o melhor para Deus. Abel ofereceu o melhor para Deus. Fala-se da oferta de Abel. Fala-se de Gideão, que separou os 300 com prudência, os que não tomavam água como cachorro. E se fala sempre dessa prudência, né? E da altivez, da coragem de Raabe, tá bom? E da oferta lançada de Abraão, que quando Deus pediu seu filho único, ele foi para matar o próprio filho, porque o Deus pediu para matar. Então, o Deus se bem mandou matar, então ele foi cegamente, e vamos matar mesmo, se depois Deus pode me tirar do pó das terras, meu filho, entendeu? E usa-se a fé e o Espírito Santo como desculpa para te espoliar o seu bolso. E você vai lá e contribui, tá bom? Aí você colocaria num papel lá, digamos lá, eu quero que esse dinheiro vá lá para a piedade. E você vê o resultado aí. O resultado aí é 2,5 milhões de membros da CCB no Brasil, né? Membros não, adeptos, né? 2,5 milhões, 2.400.000, não passa disso. E nisso aí, uma grande parte é pobre, paupérrima. Pobre, paupérrima. E você tem uma porcentagem de pessoas na CCB que vão para a igreja de carrão. Isso não quer dizer que ela seja rica, que lotam os estacionamentos. São pessoas que visitam outras igrejas e que fazem prestações a longo prazo. Fazem carnês e financiamentos aí, 64 prestações, né? E Deus me deu, Deus me mostrou. Eu fui firme e fiel e Deus me deu, Deus me mostrou, tá bom? São os votos da CCB. E a pessoa vai lá, subir no púlpito, pagar o seu voto, né, no púlpito, e depois pega o envelopinho em casa. Você preparou um carro de 20 mil. Então vou separar milão do meu 13º ano que vem e vou enfiar no voto e vou dar lá na piedade, na construção, o que for. É um voto que eu particular fiz com Deus. É assim que funciona na CCB. Então, irmão Eduardo, não existe nada diferente desse sistema da CCB com o das outras igrejas. A partir do minuto 7, você toca no emocional. Você toca no emocional. O que Deus mandar, o que Deus, o Espírito faz você sentir. Isso aí não existe. Isso é emocional do ser humano. É o ser humano com sua consciência e subconsciência pensando e achando que é melhor de contribuir o que ele deve contribuir. O problema é que antes dele sentir, ele achar o necessário a contribuir com tal valor ou com tal recurso para tal finalidade, ele foi já induzido pré-definidamente, pré-induzido a que ele deve fazer o melhor. E esse melhor seria o de mais valor, tá bom? Fechou a conta? Fechou. Lá no minuto 8 do seu vídeo, para terminar esse meu vídeo aqui, você falou que você nos seus vídeos, você não fala que apesar de você concordar em fazer templos faraônicos, você não se posiciona quanto não contribuir com a CCB, porque você, olha o que você disse, não quero me posicionar, eu até anotei aqui, não quero me posicionar sobre esse espírito faccioso, esse espírito de rebeldia, dissensão e de cisão. Muito bem. Quando você faz isso, você está dizendo que nós, críticos da CCB, e as pessoas que não têm canal YouTube, mas que criticam o sistema, são facciosos, rebeldes e dissidentes. Então não faça isso, irmão Eduardo. Irmão Eduardo e inscritos do canal dele. Isso é realidade. Você falou subliminarmente
que você não faz isso porque para que não repasse uma imagem de rebelde, facção e dissensão. Espírito de rebeldia, espírito faccioso, de cisão, de dissensão, de contencioso, praticamente, né? Então, isso não é, eu quero explicar para vocês, para você principalmente, irmão Eduardo, e para vocês, inscritos dele, que você pensar, meditar na palavra de Deus e no comportamento e na forma de você reagir às doutrinas pré-definidas por um grupo ministerial administrativo, não é dissensão, não é rebeldia, não é facção e não é tendências a você fazer brigas e rebeldia no meio da obra de Deus, né? Isso, na verdade, é um espírito crítico e é você ser um bereano. Tudo que é pregado, você deve analisar, pensar e ponderar para colocar no teu coração. O que é ruim, você lança fora. O que é bom, você retém. Então, você chegar e falar isso, você está botando num prato todas as pessoas que pensam diferente, ou que chegam a soluções diferentes, ou chegam-se a um pensamento parecido. Colocando todas num prato, chamando elas de dissidentes, dissensões, facciosos, vamos dizer assim, rebeldes, tá bom? Cisores, pessoas que vêm para dividir e para não ajuntar, e que mais espalham do que dão fruto. É sempre a mesma manipulação humana que a CCB faz com as pessoas, e que você, nosso irmão Eduardo, está carregado disso porque você ainda está dentro dela. Então, eu gostaria de mostrar para mim o meu respeito pela sua pessoa, mas esse comportamento que você tem demonstrado nos seus vídeos, apesar que alguns vídeos são bastante coerentes, ainda demonstram que você está carregado do velho homem que é a CCB. Eu sei que seu canal não é um canal crítico, eu sei que seu canal também não é um canal apoiador em partes, né? Mas ele é um canal que está fazendo uma mediação. E você já tem bastantes inscritos. Então você se cuide bastante do que você fala, do que você pronuncia. Pense bem antes de fazer o vídeo, sua reflexão, porque a sua opinião pessoal, apesar de ser algumas partes bastante coerentes, ela pode denotar exclusivismo, sectarismo e todo tipo de sentimento faccioso. Aí sim você está sendo faccioso, exclusivista e preponderante, tá bom? Prepotente, tá? A palavra é prepotente. Não seja prepotente. Pense bem, analise, ore, entre numa linhagem bíblica, leia as escrituras, porque da forma que você expõe o vídeo sobre as coletas, você deixa claro que o sistema da coleta da CCB ainda é o melhor. Apesar das mudanças, da manipulação humana que sempre existiu, que agora são mais claras, você deixa claro no teu vídeo que é muito melhor que das outras igrejas e tal. Então o teu vídeo hoje foi cheio de blá blá blá, tá bom? Deus abençoe você, tua família. Inscritos do irmão Eduardo de Boituva, também não fiquem chateados, mas é uma pura realidade. Eu sei que talvez vocês não gostem do vídeo, voltem ele para trás, analisem o que eu estou falando, procurem lá o vídeo do irmão, comparem com o que eu estou falando e também comparem com os textos bíblicos, tá? Com a realidade bíblica e com a realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele não é contencioso, ele não é falacioso. O Espírito Santo de Deus, ele não move igreja. O Espírito Santo de Deus, ele não administra igreja, não administra coleta. O Espírito Santo de Deus não toca você para dar R$1, coleta e todo tipo de oferta que você der ao pobre, ao justo ou a alguém. Essas coletas, esses sentimentos, essas vontades, desejos, parte de você. E é mandamento. Quando eu estive preso, tu fosse me visitar. Quando eu estive com fome, tu me deste de comer. Quando eu estive nu, tu me vestiste. Não é Espírito Santo. É você que deve fazer. É um pré-requisito do cristão fazer essas boas obras. Tá bom? Certo? Correto? Eu tinha muito mais para falar, mas o vídeo ficou muito comprido. Então já fica maçante, né? Então eu acho que já é o suficiente para a gente falar sobre este assunto das coletas e do Espírito Santo, que ele não pede para você. É você que tem que fazer, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se gostou do vídeo, positive, tá bom? Compartilhe. E eu espero que Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se assim Deus que permitir, nos encontraremos no próximo vídeo, aqui no canal Cristianismo e Terreno. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo a todos.